Vamos começar então, o nosso dia de trabalho. Agradeço a presença de todos. A nossa mesa de agora é com a professora Magali Fleury. Eu vou apresentá-la. Eu remercie agradeço também o Christian, que vai fazer a tradução para que a gente todos compreendamos. Ela vai falar lentamente, enfim, mas ela solicitou que a gente faça as questões durante a apresentação. Ela vai colocar o PowerPoint ali, as lâminas, e se vocês não compreenderem o que se trata, vocês podem fazer perguntas, mas perguntas rápidas, específicas, referentes ao que está sendo apresentado, para não atrapalhar o raciocínio da apresentação, tá? E aí, a gente vai ter no final, a gente abre debate, mais questões. O nosso tempo, nosso da tradução vai ficar um pouquinho mais aumentado, né? A gente vai tentar reduzir o máximo, mas vocês podem questões se tiverem dúvidas da apresentação. Então, a professora Magali Lonjur é doutora e mestre em Direito pela Universidade de Bordeaux. Ela é professora de Direito e Ciência Política e Gestão na Universidade de França, coordenadora de mestrado em Direito Público, e as áreas de ensino são Direito, Planejamento Urbano, Direito Ambiental, Responsabilidade Administrativa, Direito Empresarial, Política de Coesão, Direito de Cinema, Pesquisas Interdisciplinares sobre a representação das questões jurídicas no cinema, Pedagogia em Direito, e diversas questões que não são todas, não entender muito. Ela veio da e eu gostaria de agradecer a professora Maria Leite, da Faculdade de Educação, a professora Magali vem vendo semana que vem, que é a dia 23, da Faculdade de Direito, que se chama Imagens da Justiça. Ela vai apresentar também o trabalho dela com temáticas do direito do cinema. Fará essa semana que vem. Então, merci de participar. Merci pour cela, merci pour l'accueil chaleureux. Effectivement, si je suis ici, grâce à la relation que j'entretiens depuis longtemps avec la professeure Maria Leite. Então ela agradece a presença de nós e ela também vai falar um pouquinho. Ela também comenta sobre a relação dela há muito tempo com a professora Maria Cecília. Alors, ce que je vais faire, c'est présenter un petit peu avec un diaporama. Vous le voyez ici, ce que mon université a fait, prend en compte du côté des questions environnementales. Então ela vai apresentar sobre a universidade, as questões que a universidade faz e fez sobre a questão ambiental. Alors, tout d'abord, situer La Rochelle sur la carte de France. Donc, vous voyez, c'est ici, sur la côte atlantique. C'est une vieille cité, 17e, 18e siècle, avec un joli port. On va regarder sur des photos. Et ce point de départ de La Rochelle est important. Vous voyez ici que nous avons eu un maire qui, sur le territoire français, a été précurseur des questions environnementales. Então, ali, como ela mostrou, é a localização da Rochelle. Ela fala então da fundação da cidade, 17, 18. E ela também comenta sobre a prefeitura da Rochelle. Então, foi a precursora desses projetos de gestão digital por causa da costa com o litoral. Alors, quelques exemples de caractères précurseurs sur le territoire français, c'est par exemple le tri sélectif des déchets qu'il avait mis en place dans sa ville des mers en 1974. Então ela comenta sobre
a questão da importância desse Então ela comenta sobre essa questão da separação do lixo. Seria então que a gente conhece já o plástico, os orgânicos e o papel. Premier secteur saisonnier en 1975. Então o primeiro setor seria seria mais ou menos uma de calçadão. Uma parte dessa cidade é exclusiva só para as pessoas passarem. Mise en place d'un libre service de vélo, c'est en 1976, c'est à la barrière des Vélis, mais avant les Vélis, il y a eu en 1976 le premier vélo à l'arche. Então, em 1916, também teve o primeiro serviço de bicicletas. A gente pode pegar em universidades gratuitamente poder circular. Et puis, je vais partager de ta liste, il y a eu la création de la journée sans voiture à la fin du mois de septembre. Pareil, la première fois, c'est en 1997. Então, no finalzinho de setembro, foi criado, então em 1997, dia da sem carro, as pessoas não usavam carro, só bicicleta e uma pé. Donc vous voyez, c'est un territoire qui, du fait de la volonté de son maire, était sur le plan français à la pointe de ces questions. Le maire, un visionnaire, et il a profité d'un sommet franco-allemand entre le président de la République de l'époque, au centre François Mitterrand, et le chancelier allemand de l'époque, Helmut Kohl, et il les a mis devant le fait accompli. Il leur a fait poser la première pierre de l'Université de La Rochelle, qui évidemment n'existait pas, et donc eux, ils étaient en voyage officiel, ils ont accepté, sauf qu'une fois qu'il y avait les photos officielles, bien le maire de l'époque, Michel Foucault, a dit maintenant il va construire. Donc il les a mis au pied du mur. Então ela comentou sobre a questão da prefeitura da Rochelle dessa questão. Ela também falou da questão franco-alemã desses professores na época. E aqui tem um monumento que é em homenagem a esse começo da Universidade da Rochelle sobre o meio. Dans l'université de La Rochelle à 1913, 30 ans. Então, quando a universidade foi fundada, inclusive, em 1993, já fazem 30 anos. Ela comemora então seus 30 anos de fundação. Des collègues de la France, et il y avait une série de collègues qui se sont mis à travailler autour des questions environnementales, ce qui a donné un certain nombre de laboratoires qui travaillent sur ces questions. Donc le premier que vous voyez apparaître, c'est le lien, c'est un laboratoire interdisciplinaire. Ela comenta sobre a questão que quando eles estão comemorando, então, vários colegas da área foram para a universidade e começaram a trabalhar com as questões ambientais. E aí juntamente com isso, vários outros laboratórios acabaram sendo adaptados. E aqui tem um exemplo de um que é o IAM. Alors, il est à la fois interdisciplinaire, c'est-à-dire que nous avons des sciences expérimentales, de biologie, mais nous avons aussi des sciences humaines et sociales, histoire, géologie, et puis quelques collègues de droit et de politique qui sont dans ce laboratoire et qui organisent une recherche autour des questions de l'environnement.
C'est un laboratoire, une unité mixte de recherche similaire, c'est-à-dire qu'il mêle à la fois des enseignants-chercheurs, doctorants, de l'université, mais il mêle aussi des personnels, des chercheurs du CNRS, Centre National de la Recherche Scientifique. Então ela comeu sobre essa questão dos colegas que é universitário. Esse laboratório é um laboratório misto de pesquisa interdisciplinar. Então além das ciências exatas, as ciências humanas, que pesquisam junto, e assim como os colegas do direito estão envolvidos nessa área sobre o meio ambiente. Ce dont on va dire, c'est parler du CNRS, c'est comme un peu CNPQ. Sauf que nous, c'est un organisme national qui s'implante dans les territoires avec des chercheurs. Vous voyez trois autres laboratoires. Celui du haut, le CEBC, il va situer à la recherche un petit peu plus loin. Il s'intéresse aux mammifères et aux mammifères qui vont être perturbés par l'environnement. Il travaille en parallèle lié sur les territoires antarctiques, terre australe, française. Então esse primeiro laboratório é uma unidade mista. E esse laboratório é o Centro de Biologia, XZ, então ele vai focar no trabalho mais no sul da França, então questões da Antártida e Le dernier, l'Asie, concerne toutes les questions de construction, de réhabilitation des bâtiments durables, peu énergivores. Então, um laboratório de engenharia para o meio ambiente, então ele é um laboratório que vai trabalhar com as construções sustentáveis, a questão de gás, a energia, não vai afetar o meio ambiente e a própria construção em si. Pélagis, c'est un observatoire pour la mégafaune marine. Et donc ils font toute une série de campagnes, en particulier au printemps, au moment de la remontée des dauphins. Il y a toute une série de dauphins qui sont pris dans les filets des pêcheurs. Quand ils sont capturés avec un vent, bien sûr, ils meurent. Donc ça a des conséquences sur le nombre de dauphins, ça a des conséquences évidemment sur les pêcheurs, etc., qui étaient entre eux. Il y a eu une décision de justice qui a été rendue par le Conseil d'État il y a quelques mois et qui s'applique sur les travaux de dégagement. Então, o segundo laboratório que é um observatório da conservação marinha. Então, ele vai focar justamente na questão dos animais marinhos. Além sobre o foco deles mesmo, principalmente na primavera, sobre a conservação dos golfinhos. Naquela região, os pescadores fazem a pesca das redes e acabam na época do lugar, então eles são capturados na rede. Isso acaba causando problemas não só a fauna marinha, mas também a questão dos próprios pescadores. E ela também comentou sobre o estado com isso no momento. Tout ce contexte, à la fois politique de la ville et de recherche avec ces questions, a été suivi. Alors, du côté de la ville et de l'agglomération, ils ont été retenus dans un projet par le gouvernement, projet qu'ils ont appelé La Rochelle zéro carbone. Et donc, l'objectif, c'est d'aboutir à un territoire autour de La Rochelle qui soit neutre en carbone. Aucune émission de gaz à effet de serre. S'il y a des émissions de gaz à effet de serre, c'est la production d'énergie de la vient compenser ces émissions de gaz à effet de serre.
Então ela comenta sobre a união da Rochelle, de governo, criar esse projeto da Rochelle, zero carbono. Então a ideia é fazer toda aquela região da Rochelle não emita carbono para a atmosfera, mas também ela comenta, claro, é quase impossível não emitir nada, mas que eles tentam pensar isso de outras maneiras, outros meios para suprimir essa quantidade de carbono que eles emitem. L'idée, vous comprenez, c'est de poursuivre ce qui est initié par l'ECHEL, et c'est également de dire l'université, puisque l'université fait partie de ce programme. L'Université de La Rochelle, avec son équipe présidentielle, en 2016, então aqui ela comenta sobre essa questão do conexões. Ela comenta sobre a questão do presidente da universidade ter ido nesse projeto depois em 2016. Voilà. Et il a souhaité avec son équipe spécialiser l'université autour du littoral urbain intelligent, LUDI. Então, é um projeto das europeias sobre a questão do litoral urbano, durável e inteligente. L'idée, c'était de regrouper la plupart des laboratoires, on va dire tous, autour de ces thèmes, donc question environnementale au sens large, littoral, urbain, littoral construit, durable, construction durable, etc. Et tout ce qui concerne à la fois la smart cities. Então ela comenta sobre as coisas sobre específicos do litoral. Então ela diz que é uma cidade extremamente durável pela questão das construções com a ideia de preservação do ambiente inteligente por envolver também as questões de informática. Ils ont répondu à un appel de l'Union européenne et ils ont obtenu la création d'une université européenne avec, vous le voyez sur la droite, les 9 autres universités partenaires, les 8 autres universités partenaires de ce projet, autour toujours de ce littoral urbain. Ela comenta sobre a fundação de uma universidade europeia e aqui na direita nós temos as universidades que fazem parte, são parceiros do projeto e o foco sobre toda essa questão dessa criação dessa universidade europeia ser em torno da questão do litoral inteligente. Donc c'est le programme Nexus et tout ça, vous voyez, a eu des entraîner à la fois d'un point de vue politique, d'un point de vue institutionnel, entraîner un certain nombre non seulement de prise de conscience et d'action à destination, c'est ce qu'on peut voir ensemble. Ela comenta então sobre essa questão, ação desse projeto para o meio ambiente, em questões políticas e ação mesmo, projetos haja ações que possam ser realizadas a questão sobre a preservação do ambiente. Alors, premier élément, c'est la publication en septembre 2022 du bilan carbone de l'Université de La Rochelle. Então aqui ela conseguiu olhar sobre isso que publicou esse seria como
mas seria então como uma reunião de informações. Então é uma construção claro. Et vous le voyez, la plus grosse part, ce sont les déplacements. Dans les déplacements, domicile, campus, que ce soit pour les étudiants, que ce soit pour les personnels. Então ela mostra ali as partes, e ela começa a lima, seja essa coisa. Então ela comenta sobre não só os estudantes fazem parte do projeto, mas também os servidores. Donc ça veut dire qu'il y ait un effort, des efforts soient réalisés sur ce point. Ela comenta sobre essa questão desses esforços criados por esse projeto para justamente essa questão do meio ambiente. Quand on regarde le détail, vous voyez les différents types d'émissions de transport en France et vous voyez que évidemment, celui qui est le plus représenté, c'est l'avion en particulier pour des courriers. C'est-à-dire sur les territoires français, ou la Belgique, la Suisse, l'Espagne, proche de la France. Et quand nous avons examiné une démonstration, ce bilan, évidemment, tout de suite, les chercheurs ont dit oui, mais pour aller dans un colloque, pour faire nos recherches, on a besoin de l'avion. Então ela comenta sobre essa emissão de carbono dos meios de transporte. E ela diz que na França, que mais tem essa emissão de carbono são os aviões, mas são os trajetos que são entre a França. Aí ela comenta que talvez os trajetos de Bélgica, do Suíça, e também sobre essa reunião que teve sobre essa de aceitar que sim, a gente vai, temos que fazer o projeto da carbono, só que, por exemplo, essas reuniões são lugares diferentes, os pesquisadores precisam de nelas, para isso utilizar o meio de transporte que vai não causar essa emissão de carbono. Et pour vous faire un petit peu rire, pendant cette réunion du conseil d'administration où est présenté ce bilan, j'ai envoyé un texto au président de l'université, il adore faire un tour du monde. Il adore ses collègues, du monde. Donc je sais qu'il est régulièrement dans un avion. Donc je lui dis, il va falloir que je réduise mon nombre de voyages. Et il me répond aussitôt. Il me dit, j'ai été le premier surpris. Ce n'est pas moi à l'université qui fait le plus de déplacements en avion. Alors vous pensez que c'est le premier. Então ela comenta sobre a questão do presidente da universidade, que ele gosta então, de estar presente nessas reuniões, de participar colóquios, só então ela já mandou para eles que justamente essa questão sempre se movendo é a mesma coisa dessa questão do avião. E aí então é isso que ele foi surpreso com essa questão. Ele é o que se preocupa tanto, é incentivo, mas ele também é um país, ele está na maior parte daqueles que tem a emissão, a maior parte da emissão de carbono na atmosfera. Donc vous avez ici sur les modes de transport qui sont utilisés à l'université de La Rochelle, et vous voyez évidemment que la grosse part c'est la voiture. Donc que le transport en commun occupe simplement une faible part. Donc ça s'explique évidemment par les habitudes, mais ça s'explique aussi par le fait que les transports en commun sont surtout dans la ville. Et comme la ville est chère par les gens, les personnels, les étudiants habitent loin. Então aqui é um gráfico sobre justamente essa taxa de emissão
e sobre os meios de transporte que são mais utilizados para chegar à cidade. E ela comenta, então, vocês podem ver, que em Bege vocês têm a maior taxa, que é justamente os carros. Então, os estudantes acabam mesmo com esse projeto, os próprios estudantes da universidade para ela vão acabar usando o carro, justamente porque às vezes o transporte da cidade nem todos os estudantes sabem que nesse local, tão perto da universidade, então eles precisam se mover distâncias longas, e para isso eles vão acabar usando os carros. Ici, c'est tout ce qui concerne l'énergie, à la fois chauffer les bâtiments, mais également faire tourner les machines, et en particulier en sciences expérimentales et en informatique, ils ont besoin évidemment d'un certain nombre d'énergie pour leurs machines, leur travail, les enseignements et la recherche. Então aqui vocês têm também de emissão de carbono, mas por energia. Então ela comenta sobre essa questão de que, bom, assim como tem essa questão de locomoção, usar os veículos, e também tem a questão do trabalho. Por exemplo, o pesquisador que está lá trabalhando com gênero também vai estar emitindo carbono justamente pela questão de energia. Precisa de energia para trabalhar. Ce principe est également intéressant parce qu'il nous permet de voir dans les achats réalisés au sein de l'université qui est plus énergivore qui va produire le carbone, c'est tout ce qui concerne les consommation. Vous voyez, 49%. Vous pouvez penser que ça affecte la documentation, les ouvrages, que ça aurait pu être l'hébergement et la restauration de ça aurait pu être la maintenance, ce qui concerne les travaux sur les engins, etc. C'est pas tant que ça. C'est vraiment tout ce qui concerne fourniture, consommation de bureau, c'est-à-dire non seulement les ordinateurs de travailler, mais également le papier, les imprimantes, etc. Ela comenta sobre essa questão ainda da energia, sobre o que mais gasta. Ela diz que justamente os consumíveis do escritório é o que vai acabar nisso, porque eles vão utilizar mais materiais. Então ela comenta sobre a questão dos computadores ou a impressora utilizada para imprimir os papéis mais. Ça c'est sur les déchets, on va passer, vous voyez que la part de déchets recyclables, et donc ici en vert est encore augmenté à 49%. Voilà. Donc vous voyez, si je reviens un peu en arrière, vous voyez que ce bilan permet à la communauté de se rendre compte des postes émetteurs de gaz à effet de serre, mais également des leçons qu'il faut en tirer pour améliorer notre démarche. Comenta sobre essa questão dessa conscientização sobre esse energia, também para justamente poder participar, melhorar essa consciência do ambiente, poder ser os sujeitos que fazem ação para o ambiente. Alors parmi ces éléments, il y a quand il y a des achats publics, ce qu'on appelle un appel d'offres en vue d'un marché public, et bien parmi les critères qui vont être retenus, il n'y a pas simplement le prix, l'efficacité, etc. Et c'est aussi la consommation de caractère énergivore de ces outils, de ces appareils. Et donc la recherche de sobriété. Ela comenta também sobre a questão do consumo público também, não só por nós, a universidade, ter os próprios servidores da universidade, eles também vão comprar coisas para si. Então, ela também comenta sobre essa questão de energia, do problema das compras públicas, que além da universidade, cada um vai em uma loja pública, vai em um shopping, para fazer as compras, também isso vai acabar gerando
essa emissão de carbono justamente pela consumação. Et parmi les autres dispositifs, il y a un projet qui s'appelle Smart Campus. Donc l'objectif, c'est d'avoir un campus intelligent dans sa consommation d'énergie, dans son fonctionnement, dans sa réhabilitation. Comenta sobre a questão de um projeto da Rochelle, que se chama Smart Campus. Tão inteligente, mas então ela também diz sobre essa conscientização do uso inteligente desses aparelhos. Então não seria na questão de não utilizar eles em excesso, fora da necessidade da universidade em si. Et puis toute une série d'actions autour des mobilités durables, faire abandonner la voiture aux uns et aux autres, et on va y revenir, j'en reviens un petit peu plus tard. Então, toda uma questão sobre a preocupação do uso de meios de transporte que ajuda a questão do meio ambiente. Então, diminuir o uso do carro e começar a usar outros, seja pé ou bicicleta. Alors du côté des clients, comme il du côté des personnels, nous avons à la formation en lien avec les questions environnementales. Vous voyez trois thèmes sur le propos. Agora, falando mais do lado dos estudantes, ela começa sobre as formações sobre a questão do meio ambiente, da preservação do meio ambiente. Alors le premier, ce sont des formations spécialisées dans l'environnement. Nous avons particulier soit quelques cours, par exemple un cours en droit de l'environnement, pour les étudiants des licences en droit, mais également des formations spécifiques en master. Je pense à un master qui s'appelle Master Sciences pour l'environnement, dans lequel il y a de la géographie, de la gestion, de la biologie, de la géophysique, etc. Então ela comenta sobre esses segundo, que seriam as formações especializadas em torno desse tema. Então ela diz sobre as graduações que se pode fazer na universidade do tema e também mestrado que gira em torno desse tema sobre a preservação do ambiente e que ele envolve várias outras cadeiras, como geografia, biologia, gestão e algumas outras. Le troisième, c'est une collègue qui a déposé sur des projets du côté de l'Union européenne. Donc là, c'est quelque chose qui est sur la base du volontariat et qui s'adresse à tous les étudiants des universités, quelle que soit leur discipline. Et l'idée, c'est de les former à tout ce qui concerne le changement climatique, la résilience, etc. Então aqui é um projeto específico do Jean Monnet, que é voltado não só um curso específico do meio ambiente, mas é um projeto que abrange todos os cursos. Se a pessoa não importa qual seja o curso que queira fazer projeto, então ela pode fazer. O projeto mais a mudança climática. Dernier élément, la environnement, qui a été créé en septembre 2021, destination des étudiants de licence, de graduation. Então aqui é um outro projeto sobre o meio ambiente que foi criado em setembro de 2021 e ele é focado para os estudantes da graduação. Et vous, alors vous ça très bien, on ne voit pas très bien, mais ça veut dire on les licences concernées, ça c'est licence concernée, ça c'est la licence troisième année. Então aqui ela está descrevendo o semestre do curso. Então vocês têm o segundo ao sexto ali sobre essa questão do meio ambiente. Et avec une collègue biologiste, avec qui je m'entends bien, nous avons proposé, commencé à partir du mois de septembre, un cours qui s'appelle l'environnement cinéma.
colega deles da universidade propôs um curso no terceiro semestre que é sobre a questão do meio ambiente no cinema. Et si vous regardez les autres intitulés, vous verrez qu'en réalité, c'est une équipe pluridisciplinaire qui intervient. Là, c'est un chimiste. Ici, c'est bâtiment durable. Après, il y a des sciences etc. Et puis là, on sera un binôme, biologiste, juriste sur cette question de l'environnement cinéma. Ela comenta sobre essa questão de que ela tinha comentado, esse curso aprendi vários outros cursos, como o segundo item ali do semestre 2, tem a visão do ambiente vista por um químico, e aí ela comenta também essa questão dessa visão sobre a preservação do ambiente no cinema, e lá no semestre também, então já mudando outro curso, a questão do ambiente na questão da construção, curso de construção civil, engenharia civil e outros. Je hier, quand je présentais les formations aux étudiants de l'UFL, j'ai été très surprise parce qu'on sait très bien que cette génération d'étudiants est concernée par les questions environnementales. Ela comentou ontem sobre uma questão surpresa, que é a questão dos estudantes aqui estarem dessa geração bem envolvidos com essa questão da preservação do meio ambiente. Je pensais que quasiment tous les étudiants de l'université allaient s'inscrire dans cette environnement. Et en réalité, alors même que nous avons 8000 étudiants, il n'y en a que 25 qui se sont inscrits dans cette unidade. Por causa disso, ela acreditou muitos estudantes se inscreverem nesse terceiro curso, só que mesmo eles tendo na Rochelle mais de 8 estudantes, apenas 25 se inscreveram. Ce qui veut dire que nous sommes exactement dans la même situation entre les personnels des universités et les étudiants. Il y a d'un côté le discours en faveur de l'environnement, et quand il s'agit de passer aux actes, eh bien il y a un fossé. Então ela comenta que assim ela percebe a mesma situação que ela vê nos servidores dessa coisa ambiental, que existe esse discurso que deve se preservar o ambiente. Ela acabou vendo que quando isso vai passar para a ação, que seriam os estudantes, a situação é a mesma ou pior. Alors après, en plus des formations, il y a un certain nombre d'actions en faveur de la biodiversité. Alors parmi ces éléments-là, il y a la mise en place de composteurs sur le terrain de l'université. Il y a la mise en place de niches d'oiseaux, mais également des actions de collecte de déchets sur les plages. Sur le littoral, il y en a quelques-unes. Então ela comenta sobre os projetos que foram colocados em ação, que seria, então, na universidade eles colocaram uma composteira, então também alguns projetos de coleta de praia, e também sobre um viveiro ambiente para os pássaros. Et dernier élément concernant la fois les personnels et les étudiants, eh bien c'est faire conscience qu'il faut aller vers des mobilités durables, des mobilités douces, c'est-à-dire abandonner la voiture. O outro, então, que ela comenta é a questão das ações feitas aqui, se conscientizem os estudantes, os servidores, não precisam sempre usar os carros, o transporte, e sim se locomovendo com veículos que preservem o ambiente, não o carbono. Alors du côté de la communauté d'agglomération, ça a été mis en place d'un abonnement par an à 100 € pour utiliser tous les moyens de transport, donc les bus, etc., les vélos. C'est un prix pour la France qui est modique.
Então, eles fizeram um projeto que eles seguiram os meio de transporte comum ali, que eles pagam 100 euros por ano, justamente para que todos tenham essa mesmo acesso ao transporte e não tenham excesso. Conséquence, évidemment, c'est l'augmentation des services des vélos, un petit peu partout au sein de l'université, et augmentation également aussi des arceaux de stationnement pour les vélos, des racks à trottinettes. Consequência também. Então teve um aumento de estações de serviço livre de bicicletas, tem serviço que aumentou a quantidade dessas estações nos campos da universidade e também aumentou o número, consequentemente, desses estacionamentos de bicicletas nesses mesmos lugares. Et puis, voyez le covoiturage. Le covoiturage qui est en partie financé, si évidemment on prend l'engagement de le faire régulièrement. Então aqui ela fala sobre a questão da carona, então de fazer a domicílio no campo, que é financiado. Então se alguém tem acesso a um veículo e alguém mora perto, faça isso gratuitamente. Então ele pode já diminuir no caso um carro na rua, então aquela pessoa já vai junto com outra, fazendo assim diminuir a emissão do carbono. Alors ce qu'on voit ici, c'est la carte de mobilité durable, on va trop très clair, mais on voit qu'il y a des transports multimodaux, c'est-à-dire que vous pouvez prendre le train dans des communes qui sont pas très loin de La Rochelle, et en même temps, là il y a beaucoup de voitures qui circulent. Si on prend le train, on est évidemment en 10 minutes, même pas 5 minutes à la gare de La Rochelle, et ensuite on prend un vélo, un bus, etc. Voilà. Et ce sont des habitudes à prendre, quel que soit l'âge de la personne. Então aqui a gente tem que mapa sobre a locomoção, no caso seria as rotas da Rochelle, mas que seriam melhores no ambiente. E também então vocês têm ali essa questão do... Ela comenta sobre a questão, por exemplo, de uma roda de baixo, que a pessoa poderia pegar o trem e ir até um certo local na Rochelle, onde tem uma estação de bicicletas, então pegar a bicicleta e se locomover até a universidade. Alors si on part du ressenti en termes de conclusion, moi ce que j'observe, c'est qu'il y a effectivement de plus en plus de gens qui prennent le vélo, le train, prennent le bus, je parle de mes collègues, voilà, il y en a qui restent toujours dans leur voiture, mais il y en a qui se sont lancés dans un processus malgré tous les comportements ne sont pas vertueux. Je constate encore que mes collègues vont faire tout et laissent leur vélo allumé, il y a plus personne dans le bureau. Des collègues qui continuent à imprimer beaucoup de choses. Enfin bref, ce sont aussi tous ces éléments, on l'a vu, les transports, mais également le matériel fourniture de bureau qui sont des gros producteurs de gaz à effet de serre. Donc il y a une volonté politique à la fois dans la ville et au sein de l'université, et toute une série de dispositifs incitatifs, mais nous sommes au milieu du gué. Então ela comenta sobre essa questão de que houve uma melhora dos setores dos estudantes não usarem mais tanto esses meios de transporte que poluem e geram esse gastador, mas mesmo assim ainda existem situações que isso acontece. Ela deu um exemplo de colegas que terminam de dar uma aula, por exemplo, e deixam as ligadas e vão embora. Essa questão justamente de estar ainda poluindo o meio ambiente, justamente com a questão da energia. Mas ela também comenta sobre esse projeto político, não só da universidade, mas na cidade, que então existem várias sinalizações para conscientizar as pessoas de não fazerem isso. Mas é algo que ainda está em andamento, é algo que avançou como esperado. Ce
qui a pour conséquence qu'il faut continuer dans ce dispositif incitatif, mais il faut veiller également à ne pas stigmatiser. Il faut être logique, inclusive vis-à-vis des collègues, vis-à-vis des étudiants qui ne sont pas encore passés à l'acte. Então, por consequência, ela continuar com esse para o projeto, além então de fazer mais ações inclusivas com os colegas, estudantes, as pessoas da própria cidade, da universidade, para que esse projeto consiga avançar. Obrigada a todos. Vocês têm um outro microfone? Podem outro microfone por aí? Bom, acho só para fazer um comentário inicial e aqui alguma questão, não temos tanto tempo, podemos observar o tempo do trabalho da podemos fazer algumas questões ainda. Só para dizer assim, o quanto eu achei interessante que determinadas pesquisas nos trazem os diagnósticos, a gente estava falando de diagnósticos nesses trabalhos que fizemos nos 2 dias, mas os diagnósticos nos levam a ter consciência de que no final precisamos desenvolver muito trabalho na mudança de hábitos. E isso é o que dá mais trabalho e pouco retorno, né? Eu acho que a palestra da Marina traz bastante isso, né? Oui, c'est ce que je disais un peu il y a une prise de conscience quand on parle de l'environnement, tout le monde point changement climatique, conséquences sur la biodiversité, gaz à effet sur gaz à effet de serre, tout ce discours, on se retrouve exactement dans la même situation que tout ce qui concerne le tabagisme. Ela comenta das áreas sobre essa questão do ambiente, justamente isso aí a gente está passando por várias questões temáticas, de problemas de ambiente, de conscientização, e também comenta isso como questões que ela dá um exemplo e eles estão no mesmo patamar, a questão do tabagismo. Là, pour le tabagisme, on connaît tous les effets aussi sur la santé des infumes, mais également moral. Tout le monde le connaît. Est-ce que tout le monde est passé à l'axe à supprimer la cigarette? Então ela comenta essa questão do tabagismo, são vários avisos, os problemas que causa e tudo nessa questão. Então como as ações são realizadas, mas a questão sobre mesmo depois de tudo isso, houve na questão dos fumantes. Moi, ce qui me alors, du côté des collègues, je comprends à la fois la réaction des personnes très loin et qui savent que le covoiturage c'est bien, c'est réunion, il faut être sur les mêmes horaires, marge de manœuvre. Então ela comenta esse problema do transporte e a questão das caroças, que nem sempre é possível, porque às vezes muitos colegas dela longe, então eles não conseguem fazer essa carona, justamente pela questão de horário, de tempo. Um tem que sair mesmo do outro, então causa um conflito. Também é uma das problematizações para diminuir essa utilização do carro. Je comprends aussi les chercheurs qui disent mais on a besoin de se déplacer en recherche sur le terrain, on a besoin d'aller aux internationaux, de rencontrer les collègues. Je fais aujourd'hui
Ela fala que também entende a questão dos pesquisadores que precisam se locomover para os locais da experiências internacionais, é o caso dela agora. Então, e nós todos aqui também. Mais en même temps, voilà, il faut un petit peu réfléchir, mettre ces paroles en acte. Então ela diz que é preciso ter sobre isso e realmente colocar toda essa propaganda, essa publicidade que a gente faz sobre essa pressão do meio ambiente em ação, realmente. Mais ce qui m'interroge sur les pas de réponse, c'est la faible participation des étudiants à ce cours de mineurs environnement. Là, je suis persuadée que, eu égard aux préoccupations environnementales de cette jeune génération, ils allaient tous s'inscrire dans ce cours, dans cette mineure. Et 25 étudiants du 1000, c'est un très mauvais chiffre. Então ela comenta sobre ainda uma questão não ter resposta, que é justamente essa questão de como ela percebe que os estudantes dessa geração se importam com o meio ambiente, mas mesmo a Universidade da Rochelle tem mais de 8 estudantes, apenas 20 se inscreveram no curso. É algo que ela não tem resposta para isso, não tem. São inscritos ali 3 pessoas, Enel e Rúbia. Enel, acho que a Rúbia pediu primeiro. Bom dia. Sou professora Ana Paulina, professora de Geologia e também de pós-graduação em Educação Ambiental, espaços educadores. Obrigada por essa palestra, da coordenação e ao nosso coordenador da facilitação neste momento. Minha pergunta é em que momentos envolvidos em todas as ações, alunos que tiveram uma baixa adesão, os servidores e também os professores participaram da construção, da escolha das ações, participaram da construção do planejamento das ações ambientais. Nous sommes réunis, merci pour votre question. Nous sommes réunis à plusieurs collègues. Ça devait être au printemps 2021, je sais plus. Et nous avons mis force en commun. Mais la demande qui avait été faite par les étudiants français de La Rochelle, dans une, vous savez, comme il y a la COP 21, etc. Là, c'était la COP des étudiants. C'est tenu à Grenoble. Parmi la liste des demandes que faisaient les étudiants, il y avait des cours en faveur de l'environnement. Donc, l'équipe présidentielle des universités a souhaité ouvrir cette ligne. Então ela diz sobre a questão de que ela não se lembra exatamente quando foi isso, mas ela diz isso por volta de 2020. E que isso aconteceu justamente pelo pedido dos estudantes franceses em geral, não só dos estudantes da Rochelle. Então eles fizeram tem algum tipo de um evento
um evento sobre o meio ambiente, em 2020. Então, nesse evento, vários estudantes fizeram uma lista sobre a questão do meio ambiente. Então, eles viram essa lista e resolveram toda essa questão desse projeto. Bem, Rubia. Vou aproveitar para fazer isso para vocês. Ah oui, merci. Merci, d'être sur l'exposition parce que ce matin, nous avons fait panel et nous montrons la France, sur l'énergie, particulièrement la recherche. Ma question c'est la suivante. Avant tout, je m'appelle René, je travaille en hospitalièrement, etc. Ma question c'est la suivante. Comment la France gère la question énergétique selon cette prédit la France non pas une matrice énergétique en comparaison avec les autres pays de l'Union européenne. Vous avez raison, effectivement, en fait, de ressources énergétiques, puisque tout ce qui concerne l'exploitation du gaz de schiste n'est pas autorisé en France. Il y aurait peut-être quelques réserves dans le sous-sol, mais ce n'est pas autorisé. Il y a de la part du gouvernement, un peu tardivement, de la part des élus locaux, une volonté de passer vers les énergies renouvelables. Sauf que ces énergies renouvelables, elles se heurtent à l'opposition de toute une série de personnes. Então, ele fez uma pergunta sobre a questão do como a França ela faz esses projetos sobre essa questão da ambiente, mas ela mesma não tem os meios necessários. Ela foi a pessoa respondeu então, a própria França não tem o meio necessário para essa energia, e que eles tentam fazer um projeto sobre a questão da energia renovável, mas tem muita resistência sobre os franceses, muitas pessoas. Non, je l'écris parce que ces résistances, elles sont intéressantes à observer. Et elles montrent comment ces questions sont difficiles à régler. Énergie renouvelable, c'est à la fois le solaire et l'éolien. Vu notre grande façade, je suis sur l'Atlantique, l'éolien en mer, on pourrait en faire des kilomètres. Si on va au Danemark, ils ont des champs d'éolien. Eh bien, il y a toute une série d'opposants qui nous disent, que ce soit l'éolien en mer ou l'éolien terrestre, ça défigure le paysage. Et puis, ça va porter atteinte aux oiseaux, aux poissons, etc. Donc vous voyez, on a une sorte de pollution entre deux séries d'opposants. Les habitants disent une éolienne, ça défigure le paysage, pylône électrique défigure également le paysage. Objectivement, je trouve les éoliennes très belles. Ela comenta sobre como é interessante essa resistência, porque eles têm acesso a vários recursos para poder conseguir fazer energias renováveis, como por exemplo energia solar, energia hidrelétrica. Então, mas que alguns têm essa resistência, por exemplo, fazer construir essas construções da energia vai, por exemplo, desinteressar a paisagem, ou vai causar problemas para os marinhos da região, no caso de uma nessa questão. Ela comenta sobre essa dualidade
nessa questão da resistência sobre essas questões do meio ambiente. Bom dia. Primeiramente, muito obrigada. Me sinto incentivada, estimulada, de que sim, é possível. Eu sinto um paciente formiga. Sou professora da engenharia ambiental sanitária aqui da UFPEL e também colaboradora do programa de pós-graduação em ciências ambientais. Inclusive, com orgulho que te conto que temos uma aluna na Universidade de La Rochelle, trabalhando lá. E me manifesto aqui para todos também que assumo o compromisso de começar com um desses projetos. Gostaria de começar com a edição de mensurar a quantidade de CO2 que é emitida pelas ações da universidade. Inclusive porque é uma das perguntas do diagnóstico, lá da Colômbia, que a gente preencheu, e aquilo me incomodou, porque vejo que a universidade tem ações nesse sentido, mas que ainda não está certificado. Inclusive me coloca, se mais algum colega quiser trabalhar para a exposição, e nesse sentido, professor, te pergunto qual o conselho para começar um projeto auspicioso e ainda assim coisas sendo feitas na área. Les conseils pour faire des projets au Monarque, effectivement, je sais que par exemple, notre collègue Robson et Versailles passe à la recherche, j'ai rencontré toute une série de collègues qui travaillent sur les pratiques proches. On avait envoyé à Thibaut, il avait envoyé à moi, il dire ça y est, c'est bon, les choses se mettent en place pour les relations entre les deux universités, puisqu'on a cette convention qui est en juillet 2019. Je pense que le mieux, c'est pour les doctorats, les postdoctorats, je passe, là il y a un peu plus de pour ce qui concerne la mise en place de ces actions, je pense qu'il faut qu'il y ait une volonté politique, des volontés du recteur, ça c'est la première étape, qu'il soit convaincu. Deuxième élément, je pense qu'il faut se saisir de toutes les opportunités qui existent pour vous, à la fois gouvernement fédéral, l'État de l'Inde-et-le-Soul. Historiquement, je sais que l'État de l'Inde-et-le-Soul est un État qui était progressiste sur le plan social. Je ne sais pas où est-ce maintenant, est-ce que les questions environnementales sont un de ces chevaux de bataille. C'est ce que j'avais compris. Donc il faut cette double volonté et il faut, je pense, c'est indispensable, un apport financier. S'il y a un apport financier, pour que les gens changent de mentalité, les institutions changent de mentalité, il faut qu'il y ait un gain pour l'institution, un gain personnel, et qu'ils ne se sentent pas stigmatisés, il faut pas ce qu'on appelle l'écologie punitive. Je pense que l'écologie punitive, ça peut marcher peut-être pour les grands groupes industriels, pas que ça, il faut l'incitatif. L'incitatif, me semble-t-il, passe pas simplement par le discours, il passe par des aides financières.
dans le cas, si on revient à La Rochelle, on parlait des oppositions entre pour la construction d'éoliennes, etc., et des panneaux solaires. Si on explique un élu était très en colère. Le projet d'éolienne n'allait pas voir le jour parce qu'il y avait ces résistances. Et il me disait, on a peut-être un projet sur le territoire d'avoir une ferme de capteurs solaires. Et ça veut dire que c'était un agriculteur qui avait compris que si on recouvrait tous une partie de ces champs de panneaux solaires, des aides financières, ce serait l'équivalent de s'il avait l'agriculture. Donc il n'allait pas produire du blé, il allait produire de l'électricité qui serait réutilisée. Vous voyez, il faut ces leviers financiers qui permettent de faire cette transition. Então ela diz sobre essa questão que primeiramente a gente tem que ter essa influência esse apoio das questões governamentais, justamente não só no incentivo, mas também no apoio financeiro sobre isso e também essa conscientização justamente porque precisa, nesse caso precisa dessa situação, e ela também diz para a gente aproveitar então, esse nosso projeto sobre a questão do meio ambiente. Esses dois resumindo, são os principais que ela recomenda. Essa ação governamental de se inteirar sobre o assunto e incentivar o assunto. Meios financeiros, para incentivar as universidades, comece e apoie essa ideia de projetização do meio ambiente. As duas coisas, né? O apoio institucional e o apoio estadual, federal, seja, mas também a questão financeira para poder fazer as ações. Ela citou o exemplo do agricultor que os hábitos precisam mudar, os meios também, né? Como energia solar, alternativa de produção de energia, ampliar a visão de valorização do que se tem, para poder fortalecer as ações, mudar os hábitos, para isso precisa verba, para poder fazer as ações. Gente, eu vou agradecer, nós temos um intervalo e após o intervalo mais uma mesa, mas ela vai ficar aqui, e no intervalo vocês podem conversar, aprofundar com outras questões. Je vous remercie.